O verso 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas se fizeram novas. Tinha para o telão, Gênesis 18, 14. Vou fazer um anexo também nessa parte. Eu vou ler todo 17, tá? E no segundo mês do 27º mês, a terra estava seca. E Deus falou a Noé dizendo: vai adiante da arca, tu, tua mulher, teus filhos, e as mulheres dos teus filhos contigo. Traze toda coisa vivente que está contigo, de toda a carne, todas as aves, quanto gado e toda coisa rastejante que rasteje sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente sobre a terra, e sejam frutíferos, e multipliquem sobre a terra. Amém? Luan, o que tem a ver Noé com o que a gente está falando aqui agora? O que a história de Noé tem a ver com o que a gente está falando aqui agora? Vamos entender. Nós falamos agora de alguém que olha muito para o futuro, né? Para o trabalho, para as conquistas, para os sonhos. Isso é o tipo de pessoa que tem os olhos voltados para o futuro. E isso pode acontecer de prejudicar o nosso relacionamento com Deus, quando isso se torna prioridade. Mas agora eu quero falar com vocês sobre a pessoa que tem os olhos voltados para o passado. Vamos entender? A Bíblia não fala o tempo exato, mas dá para ter uma estimativa com base no que ela nos relata. Noé provavelmente levou cerca de 120 anos para construir a arca. Correto? Porque eles devem ter estudado essa passagem recentemente. 120 anos. E como Paulo falou aqui no verso 9, ele pôs um trabalho, ele pôs um esforço em cima daquilo, né? Ele apoiou um esforço, ele andou em direção a algo, ele pôs um trabalho em direção a aquilo. Com certeza não foi fácil. E depois desses 120 anos, a Bíblia fala que a chuva veio, a água ergueu sobre a terra, e eles ficaram cerca de 370 dias dentro daquela arca. Eles não ficaram 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 anos foi o tempo de chuva, mas eles ficaram cerca de mais ou menos um ano dentro daquela arca, isolados do resto do mundo. Até que, como nós lemos, a terra secou, e Deus deu uma ordem. Põe para mim de novo, tia, o verso 16. Não, põe o verso 14. Não, 15. E falou Deus a Noé dizendo. Aí Deus deu uma ordem. Vai adiante da arca, você, a família, depois o próximo, desses animais, se frutíferos, multipliquem. O que é isso? Noé precisou saber desapegar da arca. Foi algo que não somente deu trabalho, ele teve que se esforçar para fazer aquilo. Foram 120 anos. Nós não chegamos a viver isso hoje. Ele demorou uma vida para fazer aquela arca. Ficou um ano dentro dela. Aquela arca foi a casa dele e de seus filhos por cerca de um ano. Mas quando chegou o momento, Noé precisou entender e saber deixar a arca para trás. A arca, por mais boa que ela fosse, ela serviu o seu propósito. Mas daqui por diante, Deus tem um novo rumo. Daqui por diante, Noé, vai até onde eu mandar você ir. Animais, frutifiquem, multipliquem, encham a terra. Por aqui em diante a história é outra. Ele precisou ter coragem para deixar a arca para trás. Eu imagino que não foi fácil. Glória a Deus. E como Noé, nós também temos que deixar o que passou para trás. Às vezes coisas ruins, mágoas, tristeza, ressentimento, dores, às vezes coisas que foram boas para nós certo tempo, pessoas, amizades, às vezes até família. Abraão,
sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E mais importante, nós precisamos saber deixar o nosso velho eu para trás. Por quê? Porque enquanto nossos olhos estiverem voltados ou para as coisas futuras ou para as coisas passadas, nós não estaremos disponíveis a viver aquilo que Cristo determinou. Nós não estaremos disponíveis a viver a graça, a plenitude da graça que o Senhor nos ofertou. Os nossos olhos têm que estar fixos no alvo. O nosso alvo é Cristo. Só a Ele a honra, a glória e todo o louvor eternamente. Foi Ele que morreu, mas foi Ele que ressuscitou. Ele que foi pendurado no madeiro por mim e por você. E junto consigo, Ele prendeu o nosso velho homem naquela cruz. Nós já somos crucificados. Portanto, Cristo vive em nós. Glória a Deus, aleluia. Então sim, os nossos olhos podem estar voltados para as coisas do passado, mas nós temos que saber olhar para Cristo, almejar a Cristo. Nós não podemos almejar mais as coisas da carne do que a presença de Deus, como nós também não podemos ficar presos, remoendo o que já passou e deixando de viver o novo de Deus nas nossas vidas. Como nós vamos viver o novo e sendo presos na arca? Como que nós vamos frutificar a terra estando presos dentro da arca, se recusando a sair dela? Ele precisou ter coragem para deixar a arca, e nós precisamos ter ousadia para deixar aquilo que nos feriu. Nós precisamos ter ousadia para deixar aquilo que passou para trás e viver o novo de Deus, porque todos os dias Ele tem algo novo reservado para nós. Todos os dias Ele nos espera para falar algo novo para nós. Ele tem um ponto de encontro conosco no nosso quarto. Ele nos espera todos os dias, pronto a revelar as suas boas novas para nós. Mas nós não estamos disponíveis. Nós estamos muito ocupados ou com o que nós queremos no futuro, ou com o que nos feriu no passado, e esquecemos que Cristo é mais do que suficiente para nossas vidas. Os nossos olhos têm que estar fixos no alvo. Aleluia. Seguimos com a leitura. Tinha para mim que está difícil fazer na Bíblia. Verso 19 e 20 do 2 Coríntios. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra de reconciliação. Agora, então, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Se o nosso objetivo é verdadeiramente ser cada dia mais aceitáveis diante de Deus, não podemos continuar vivendo uma vida baseada no eu, nem voltada para os planos futuros ou para os problemas do passado, mas que Cristo reine em nós. Você está entendendo? Se nosso objetivo é ser aceitáveis diante do Senhor, não podemos viver olhando para as coisas que ainda não aconteceram ou para o que já aconteceu. Mas Cristo tem que reinar aonde, Lord? Em nosso coração. Ele tem que reinar em nossa mente. Ele tem que reinar na nossa família. Ele tem que reinar na nossa casa. Ele tem que reinar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Ele tem que reinar em nossas vidas por completo. Não é só aqui na igreja e lá no trabalho a cristã não é mais cristã.
Não é só aqui na igreja e lá na casa dele o Vinícius esquece de ser crente. Não, nós temos que ser reinados por Cristo todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós precisamos, nós dependemos, é questão de vida ou morte. Nós precisamos ter Cristo morando em nós, porque sem Ele nós já seremos consumidos. Ah, Luan, mas você não é de estar no mundo e não foi consumido? Quem te disse? Aquela pessoa está consumida por uma depressão, por uma ansiedade, por algo que não tem cura, por algo que ela não acha o que satisfaz. Nós estamos aqui, nós passamos por isso. Podemos ter ansiedade, podemos ficar oprimidos, podemos ficar deprimidos, mas é diferente. Nós temos um colo para quem recorrer. Nós temos um colo que nos ajuda a passar por tudo isso. Imagina passar por tudo isso sozinho. Aleluia. Mas que Cristo reine em nós, e que todos os dias aceitemos e recebamos a reconciliação do seu sangue, vivendo a vontade de Deus, baseada no Evangelho da graça. Então não é um voto de um dia, aceitei Jesus uma vez, já era, estou salvo. Nós temos que todos os dias nos esforçar para ser mais e mais aceitáveis a Deus. Quando Paulo fala, nós trabalhamos, isso determina uma continuidade. Nós trabalhamos continuamente para que isso continue acontecendo, a renovação de nossas mentes no Evangelho de Cristo. Então, dia após dia, Senhor, eis-me aqui. Busque a reconciliação do sangue e do Evangelho da graça. Amém? Verso 21, o último versículo desse capítulo. Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado. Eu vou retraduzir. Aquele que não tinha pecado se fez o pior dos pecadores, para tomar o meu e o seu lugar naquela cruz. A cruz, ela tinha a minha e a tua medida. Jesus teve que ser esticado para cair na cruz, porque ela foi feita sobre nossa medida. Essa reconciliação só é possível através de Cristo. Repita comigo. Essa reconciliação só é possível através de Cristo. Pois Ele se entregou por mim e por você, tomando o nosso lugar. Portanto, que assim como está escrito em Gálatas 2:21, que nós não venhamos ser negligentes com aquilo que Cristo nos entregou. Que nós não venhamos negligenciar a graça de Deus. Aqueles que falam um monte de vezes aqui, o que é graça? É um favor imerecido, ou seja, nós não merecemos, e ainda assim somos capazes de negligenciar. É como se nós estivéssemos nos afogando e alguém jogasse uma corda para nós. Essa corda é um escape, e nós fizéssemos pouco caso dessa corda. É a única saída que nós temos para sair desse fosso, e nós jogamos ela de lado, nós não aceitamos essa corda. É isso que nós fazemos com o Evangelho de Cristo, quando nós negligenciamos aquilo que Ele nos entregou. E como que nós podemos, Luan, negligenciar? Como que isso acontece? Eu perguntei no começo como que você está, e depois perguntei como você está diante de Deus.
Agora eu pergunto, o que você pode fazer para mudar a tua situação? Relacionamento. O propósito principal de Deus em nossas vidas. Ele tem propósito que nós sejamos evangelistas, que nós pregamos o Evangelho. Ele tem vários propósitos na nossa vida. Mas o principal é se relacionar conosco. Ele quer nos conhecer e quer ser conhecido por nós. O Espírito Santo todos os dias nos aguarda, como quem espera alguém para o encontro. E quantas vezes nós damos um pulo nele? Você já teve que ficar esperando alguém para algum momento da sua vida? Não só para o encontro, mas para qualquer outro tipo de coisa. Você não se chateia, não é chato? Você não fica triste? Mas o Espírito Santo que espera todos os dias para ouvir a sua voz. Ele te conhece, ele sabe tudo que você precisa, mas ele quer ouvir você falando: papai, meu dia foi tão difícil. Papai, está sendo tão difícil a caminhada, mas eu te agradeço porque o Senhor está aqui para me escutar. Eu te agradeço porque o Espírito Santo tão de perto tem me acompanhado. Eu te agradeço porque Jesus entregou até a última gota do seu sangue. E por mais difícil que a vida esteja, Senhor, eu estou contente de estar nos átrios do Senhor. Ele nos espera. Lembra que eu falei no começo que a pregação geralmente tem 3 pontas? Que é a questão, o propósito e o porquê. Vamos identificar cada um desses itens dessa palavra? A questão. Algumas coisas podem estar afetando a forma com que nós estamos nos relacionando com Deus. Talvez coisas futuras, sonhos, idealizações estejam sendo mais importantes do que o presente momento de buscar a paz do Senhor. Talvez coisas passadas, mágoas, tristezas, coisas que nós não nos desprendemos, estejam nos segurando e nos impedindo a caminhar. A questão que a palavra de hoje quer tratar é: algumas coisas podem estar afetando como nós estamos nos relacionando com Deus e até mesmo nos afastando dele. O propósito: Deus nos chama para reconciliação. Não só hoje, mas todos os dias Ele nos convida a viver para Ele. Faltou o porquê. Alguém quer dizer o porquê dessa palavra? Além do propósito? Por que eu vou ler para vocês? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o porquê. Simplesmente porque Ele nos ama. E por mais que nós mereçamos a condenação, Ele ainda nos dá as instruções para sabermos construir a arca. Nós possamos fazer uma autoavaliação. O que tem nos guiado? Em que direção nossos pés estão se dirigindo? Nós estamos presos a coisas do futuro, dando mais importância a elas do que a vontade de Deus? Aos nossos sonhos, às nossas vontades? Estamos presos a algo do passado? Estamos precisando deixar algo para trás? De qualquer forma, repito, que Cristo reine em nossas vidas. Que Cristo reine em nossas vidas com a plenitude e a completude do Evangelho da sua graça. Se coloque de pé, vamos orar. Eu não vou pedir para você vir até aqui, mas eu quero que você coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Eu quero que você feche os seus olhos e coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. E identifique para onde seus olhos estão voltados e redirecione, realinhe o que for necessário, mas suplique: Senhor, reine em minha vida. Eu quero que você ore: Senhor, reine em mim.
Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não é a minha vontade, já não é o meu sonho, mas é o sonho que Deus sonhou para mim, mas é a vontade que Deus planejou para mim. Senhor, meu Deus e querido Pai, oh Senhor, quantas vezes desviamos os nossos olhos de Ti, Pai? Quantas e quantas vezes almejamos tantas coisas no futuro, Senhor, e trabalhamos incessantemente para conquistar o que nós sonhamos, mas deixamos de lado, Senhor, o Senhor. Deixamos de lado, Senhor, a presença do Senhor. Deixamos de lado, papai, o relacionamento contigo, dando menos importância para Ele do que para qualquer outra coisa, Pai. Pai, quantas vezes coisas do passado batem também na porta, Senhor, para nos ferir novamente. Quantas vezes, Pai, estamos presos a momentos do passado, Senhor, esquecendo de viver o novo do Senhor em nossas vidas, ficando travados, Senhor, num só lugar. Mas nós clamamos, Senhor, quebra todas as ataduras que existem hoje, Pai, e reina em nós com a plenitude da Tua graça, com todo o Seu poder e grande glória, Senhor. Reina em nossas vidas, Senhor. Encontre em nós corações disponíveis dia após dia, e que todos os dias venhamos nos tornar aceitáveis a Ti, Jesus, aceitáveis a Ti, Senhor, porque nós sabemos que nós nunca mereceríamos, Senhor, mas através do Evangelho, da Tua graça, temos a chance de nos tornar aceitáveis. Reina em nós, Espírito Santo, e faça em nós morada eterna, em nome